Agora eu aprendi que coalhada faz bem para a saúde. Coalhada. E eu nem sabia que tinha coalhada assim para vender. Sempre gostei não, sempre comprei iogurte, né? Natural. Mas aí eu aprendi que coalhada faz muito bem para o nosso organismo. Aí eu tenho consumido coalhada. É diferente do leite. Mas hoje eu estava pensando em quem que eu posso confiar, em quem que eu posso contar, com quem que eu posso contar. Esses dias atrás eu estava passando uma dificuldade, né? Com algumas coisinhas aqui, com a minha casa, com as coisas aqui de regularização. E, e eu vi com quem eu podia contar e quem tinha uma resposta para mim. Porque tem muitas pessoas que você está com algum problema, mas elas não podem fazer nada, isso é. Às vezes você chega para mim e fala, eu estou com uma tosse tremenda, bom, o que eu posso fazer é falar para você ir ao médico ou para você ir na farmácia comprar um remédio, se você já tomou um medicamento, ou talvez você esteja com problema lá com o seu carro, que você não consegue transferir, sempre tem essas coisas. Estou falando desses assuntos que são coisas que estão acontecendo na minha vida. Estou fazendo a transferência de um carro para o meu nome e a cada dia que passa eu vejo mais o governo estadual fazendo mal para a gente, né? Esse governo que está aí atualmente, cada dia que passa a gente vê uma forma que eles estão encontrando para tirar mais dinheiro da gente. Meu Deus, como é complicado. Mas isso não vem ao caso. Em quem a gente confia? Em quem você confia? Você confia no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos? Você sabe que qualquer pessoa pode pela sua frente falar uma coisa e por trás fazer outra. Ou na hora que você sai de perto, né, fala coisas diferentes ou contrárias do que ela tinha falado quando você estava próximo. Isso aí já é do ser humano, é uma coisa natural do ser humano, a gente falar mal dos outros, ou não dizer a verdade na frente das pessoas. E isso até é uma forma de, de que a amizade continue, né? Eu não vejo isso como erro, não vejo isso como mal, não vejo. Da mesma forma que às vezes eu também não tenho coragem de falar determinadas coisas na frente de um amigo ou de alguma pessoa, apesar que na frente do amigo eu sempre falo, sempre busco falar a verdade. A pessoa começa com muita ladainha, eu já falo, rapaz, você está errado nisso aí, nessa questão você está errado. Apesar que Jesus nos ensina, não julgue para não ser julgado, né? Existem questões de que quando você vê que a pessoa está fazendo algo que sai daquela rotina, aquela coisa que sai do normal, a gente chama atenção, mas aí é uma atenção para o bem, né? Não adianta você simplesmente concordar. Você não vai deixar um amigo seu cair numa armadilha, né? Se você pode falar para ele, abre o olho nessa questão. Uma vez um amigo foi comprar um carro e eu fui com ele. E ele voltou chateado comigo porque eu falei, meu, sai fora desse carro. Esse carro tá com muito problema. Porque a pessoa quando quer comprar um carro ou qualquer coisa que ela queira, ela aceita qualquer coisa e dá o dinheiro dela limpinho para qualquer coisa. Que é um carro, depois eu compro, já gostei dele, depois eu troco essas rodas, depois eu troco esse motor, depois eu arrumo essa lataria,
depois eu cuido dessa pintura. E na verdade isso aí dá muito custo, muito trabalho. E o mesmo dinheiro que compra um carro estragado, compra um carro bom, né? O dinheiro que é o importante. Eu digo isso porque eu já fiz isso várias vezes. E aí eu tento abrir o olho do meu amigo, da minha amiga que me pedia algum conselho desse tipo, né? Mesmo assim ainda caio em armadilhas, né? Que essas pessoas mal intencionadas colocam na nossa vida. A confiança é algo que a gente adquire com o tempo, né? Somente com o tempo. Agora, se você encontrar uma pessoa hoje e já confiar nela, isso aí não é uma coisa boa. A Bíblia diz que o homem que confia no homem, ou na mulher, ou no ser humano, ele será chamado de maldito. Não é que ele vai ser amaldiçoado, ele será chamado de maldito, ou melhor dizendo, ele será maldito. As pessoas vão falar mal, tá vendo? Você confiou, tá vendo? Você confiou. E tem uma, uma parte na Bíblia também, um versículo, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Olha só que interessante. É um ditado ou uma frase de guerra, né? Carros, aqueles carros de guerra, cavalos fortes para a guerra, temos bastante cavalos para a guerra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. E diz o Davi: mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então a nossa confiança em primeiro lugar tem que estar em Deus. Deus, a nossa confiança para todas as coisas. Confiar em Deus em primeiro lugar. Não ser bobo. Se a palavra nos ensina a duvidar daquele que está perto da gente, daquele que está fazendo o negócio com a gente, vamos duvidar. Se não é para eu confiar, se não é para eu colocar toda a minha crença em alguém, não vou colocar. Se eu colocar, o erro é meu, porque eu estou sendo avisado, né? A nossa confiança é algo que é uma joia que nós temos, que nós estamos entregando para alguém, e vai saber quem é esse alguém, né? Tem gente que fala assim: ah, eu confio em você, igual um colega meu confiando no sócio, depois veio me falar que o sócio estava roubando ele. Esse negócio de sociedade é muito perigoso. Sociedade é um perigo. Eu já tive algumas sociedades e eu nunca, que eu saiba, fui roubado pelo meu sócio, não. Mas teve muitas divergências de opinião, então não durou muito tempo. Não estivemos não tive nenhum prejuízo financeiro com isso, a não ser a falta de foco igual, né? Assim também um casamento é uma sociedade. Você se une a outra pessoa e muitas vezes você espera, você confia e essa pessoa não tenha o mesmo foco que você e fala: o casamento não deu certo. Por quê? Não tem o mesmo foco. Às vezes os dois querem ficar juntos a vida toda, mas um quer adquirir bens, riquezas, e o outro não. O outro, qualquer coisa tá bom. E isso dá na balança uma diferença muito grande. Então, é de se pensar. Qualquer tipo de sociedade é de se pensar.
eu não faria mais sociedade com ninguém. É uma forma de pensar. Amanhã talvez eu faça, mas não vem mais na minha mente ter sociedade com ninguém por conta disso. Geralmente as pessoas têm focos diferentes. É bom a gente pensar em quem a gente confia. Você confia que o seu filho, quando sai, ele não está fazendo nada contra a lei? Porque esses dias um amigo também veio me dizer que o filho dele estava mexendo com droga. O menino não queria trabalhar, não queria saber de compromisso e saiu de casa esses dias, ficou um fim de semana inteiro e ele descobriu que o menino estava mexendo com droga. Para um pai, para uma mãe, isso é muito ruim, porque a droga, eu acredito que a droga pode ser deixada de lado. Eu acredito. Eu acredito que o drogado, a pessoa que se droga, ela está fazendo algo errado. Algo errado. Com certeza. Não é discriminação. A pessoa que vive na droga, na cocaína, na maconha, ela está fazendo mal para o seu corpo. Assim como o cigarro faz mal. Assim como o açúcar faz mal. Só que estas coisas ninguém fala porque todo mundo consome, né? Todo mundo consome açúcar. A farinha branca faz mal para o seu corpo, mas todo mundo consome. Quem é que vai falar que faz, né? Mas a droga, ela acaba, não é só prejudicando o usuário, prejudicando todo mundo que está perto. Porque um pai e uma mãe vê um filho né, numa dependência é muito ruim, é muito doído. A droga precisa de dinheiro e não é pouco. Não é um pacote de açúcar que você compra aí com R$3. 1 quilo de açúcar e vai adoçar o seu suco, vai fazer adoçar o seu café. Não, ela precisa de muito dinheiro, né? Cada pino que eles chamam na cocaína, eu não entendo muito desses negócios, mas aquilo, vamos dizer que custe R$20 um pino de cocaína. Aquele pino, ele é por alguns instantes, então num dia, dependendo do grau que a pessoa tá, ela gasta R$100, gasta R$200, R$300 num dia. Para uma pessoa que não trabalha, ela vai começar a pegar as coisas dentro de casa para vender. Isso está prejudicando a família, né? Eu já fiquei sabendo de dependentes químicos que levou botijão de gás embora para vender, para comprar droga. Então isso realmente faz mal. Estou falando isso porque a confiança, você confia que o seu filho, quando ele está trancado no quarto, a sua filha, eles não estão fazendo algo que vá prejudicá-los, que vá fazer mal para você também? Porque a Bíblia também diz para ensinar o menino, a menina, a criança no caminho que deve andar. Tem que ensinar desde criança. O caminho que deve andar é ir na igreja? Não, não é ir na igreja. O caminho que ela deve andar é o caminho do bem. É o não matar, não roubar, não se prostituir, né? Não dizer falsos testemunhos, não mentir, né? Aqueles 10 mandamentos ali e muitos outros, mandamentos não, ensinamentos, né? E muitos outros. É isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Pagar quem deve, ensinar o filho a trabalhar, isso é muito importante, né? Quando a pessoa não tem o que fazer, ela, como diz o ditado, mente vazia, oficina do diabo. Então, se você não ensina, não dá
afazeres para o seu filho, para sua filha, com certeza vai ficar ocioso, vai ficar sem saber o que fazer, vai ficar no celular o dia todo, assistindo filme o dia todo e pronto. Dizer, meu filho vai estudar. Que estudar, rapaz? Estudar é algo que poucas pessoas gostam. Poucas pessoas gostam. Não adianta você se matar de tanto trabalhar para sustentar o seu filho ou a sua filha, para dizer que ela vai estudar o que ele vai estudar. Isso aí. E outra, ninguém estuda mais que 3, 4 horas no dia. E o dia tem 24 horas. 24 horas tem o dia. Existem exceções? Claro que existem. Existem pessoas que nasceram para ficar lendo, para ficar estudando, para passar num concurso público. Eu não estou dizendo destas pessoas, eu estou dizendo do seu filho, da sua filha, para você prestar atenção, porque às vezes o seu filho não é de estudar. Os meus filhos não são muito de estudar, não são de ficar ali em cima de livro, não são. Mas para mim os 3 são uma bênção, uma maravilha, os meus 3 filhos. Eu que eu pude ensinar, eu ensinei. Chegou uma parte da vida deles, eu falei, agora vocês vão trabalhar, vão estudar é o de menos. Estudar vai estudando, e se interessar por levar uma vida de estudo, daí é com cada um, estando trabalhando, eles mesmo pagam a faculdade. E uma criança, um adolescente, quanto mais tiver coisa para fazer, é melhor. Ensina o filho a limpar a casa, a filha a lavar a louça, a cozinhar. Isso é muito importante. Ensina todas essas coisas. Põe perto de você para te respeitar. Para depois você falar assim, eu conheço bem o meu filho, eu sei que ele não faria isso. Eu conheço bem a minha filha, eu sei que ela não faria isso. Eu comecei a tomar cerveja, eu tinha meus 15 anos de idade. Nunca dei trabalho para os meus pais. Nunca mexi com drogas, nunca coisas que me levassem a caminhos errados, porque eu fui ensinado assim, que isso vai me fazer mal. Então eu, a minha irmã, nós nunca demos nenhum tipo de trabalho assim para os meus pais. E começamos a trabalhar cedo também, trabalho só faz bem pra gente, só faz bem trabalhar. Então se você não deixa o seu filho trabalhar, você está trilhando um caminho perigoso, é um caminho sem volta, ou lá na frente, para ter um retorno, vai ser muito difícil, vai ser na base do psicólogo, do médico, da internação, é grave, é grave. Ensina o seu filho o caminho correto, tem que pagar quem deve, receber de quem trabalhou, né? Se o seu filho trabalhou, ele precisa receber, porque é digno do salário o trabalhador é digno do seu salário, também é bíblico, né? E também a gente tem nos nossos dias. Se você não se esforçar para fazer essas coisas, depois não adianta se arrepender. O arrependimento não vai trazer nada a não ser tristeza para o seu coração. Você vai ter trabalho dobrado ou triplicado para fazer o seu filho andar no caminho certo. Eu estou falando essas coisas porque eu criei 2 filhos que estiveram comigo. Um, infelizmente, não foi criado comigo, né? Mas eu tenho um pouco de experiência com criação. Eu sempre fui um pai que estive próximo, né? Eu sempre
quis estar próximo dos meus filhos. E, e eu acho que isso é muito importante, você estar presente. Todo dia, todo dia, todo dia, você tem que estar próximo aos seus filhos. Você colocou um filho no mundo, é uma grande responsabilidade. Com os meus gatos aqui, ó, com os meus cachorros, eu vou viajar, eu já fico pensando se tem a comida, se tem a ração, como é que eles estão. Imagina um filho, uma filha, né? E depois, quando você criar os filhos da melhor maneira possível, que é através do bom ensinamento, aí sim você vai poder ter confiança, você vai poder dormir em paz. Quantas vezes meus filhos saíam à noite, iam para alguma festa, me falavam, vou em tal festa. Aí eu acordava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não tinha chegado ainda. Aí ia deitar, daqui a pouco a porta abrindo, chegando em casa, né? Aquele momento ali você fica com o coração lá, mais tranquilo, mais aliviado. Tá em casa, chegou, veio para casa, lembrou do pai, lembrou que tem casa. No outro dia, eu fui em tal lugar, ficamos até tal hora. Gostoso, né? Saber que o seu filho está se divertindo. É bom se divertir, né? Eu já fiz bastante disso na vida. Sair à noite, voltar tarde ou voltar cedo. Não faz mal para ninguém. Você tendo consciência não faz mal. Sempre tive carro, sempre tive moto. Mesmo quando bebia uma cerveja, tomava um pouco a mais, sempre tive responsabilidade no volante. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho responsabilidade aos meus filhos, né? A forma que eu dirijo, porque eu não estou aqui para prejudicar ninguém e também não me prejudicar, né? Isso é uma responsabilidade. Então a confiança ela vem dessa forma, de você ensinar o seu filho ou sua filha, de você passar tempo com uma pessoa, com um amigo ou com uma pessoa que você é casado, ou um namorado ou namorada, e você com o tempo vai confiando pelas coisas que ela faz, que essa pessoa faz. Você vê que é uma pessoa honesta, uma pessoa correta, né? Eu tento dar exemplo para quem está perto de mim, de honestidade, dar exemplo de estar correto nas coisas, de ser um parceiro, de ser um amigo e de ser uma pessoa que você possa também confiar.